Quer aprender uma maquiagem prática, fácil e sem técnicas complicadas e que você pode usar em qualquer ocasião? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Oi, eu sou a Mai Bortolotti e hoje você não sai desse vídeo sem aprender essa maquiagem. Primeiro, você vai usar um hidratante em todo o seu rosto. Pode ser qualquer hidratante que você goste do rosto, ideal para o seu tipo de pele. Aplique na região dos olhos também, bem bacana que você aplica em todo o rosto sem deixar nenhum espaço. Pescoço também é muito bacana, tá? Pronto, depois de hidratar a pele, você vai deixar secar bem esse produto, tá? É muito importante que seque muito bem. Vou utilizar também um sérum, ele também tem poder hidratante. Esse é o de vitamina C, da Max Love. Você pode utilizar qualquer um que você tiver aí. Caso você não tenha, não tem problema nenhum, pode usar só o hidratante. Esse sérum eu vou aplicar em algumas áreas específicas do meu rosto. No meu nariz, queixo, bochecha e centro da testa. É muito importante também que esse produto seque no seu rosto para depois a gente vir com o próximo passo. Agora eu vou vir com um primer somente onde eu tenho poros dilatados, gente. O primer você tem que tomar cuidado para você não aplicar muito nem em lugares que você não necessita, tá? Ou seja, eu não vou aplicar no meu nariz, porque o meu nariz ele já possui cravinhos, os quais já tampam os meus poros, então eu não vou precisar aplicar o primer para fechar esses poros, que é a funcionalidade do primer. Então, eu vou aplicar aqui na minha bochecha, só o restinho aqui no centrinho da minha testa, que eu tenho alguns poros dilatados, e no meu queixo. Vou esperar secar muito bem esse primer também pra gente vir com o próximo produto. E outra coisa, se você tiver cravinhos no nariz e você aplicar primer em cima, a durabilidade da sua maquiagem nessa região pode ser que seja bem menor. Escolha sua base ou BB Cream de preferência. Hoje eu tô utilizando o BB Cream da L'Oreal. Eu gosto muito, eu acho que ele deixa um aspecto e um viço muito bonito no meu rosto, já que minha pele tem uma tendência a ser um pouco oleosa. Vou aplicar aqui na minha plaquinha algumas gotinhas. Esse BB Cream ele é bem fluido e você vai vir aplicando com uma esponjinha, tá? A minha tá úmida, somente úmida, não é encharcada, não é muito molhada, ela é somente úmida, para ela poder aderir melhor o produto na pele. E aí você vem aplicando a base, dando batidinhas, tá? Nunca arrasta, porque se você arrastar, o produto não vai aderir bem à pele, tá? Então, você vai aplicar seu BB Cream ou a sua base, né, em todo o seu rosto. Gente, sem muita técnica, tá? É só dando batidinhas, tá? Não arrasta, é só esse o segredinho básico aí. Não é nenhum segredo, né? A gente já tá cansado de ouvir. Que é dando batidinhas. Venho aplicando também aqui, ó, descendo pro pescoço. Por quê? Para não ficar um risco aqui e as pessoas conseguirem ver onde acaba a base, né? Então, assim, para você conseguir um acabamento mais bonito, você vem puxando, arrastando pro pescoço, tá? Sempre dando batidinhas também. Fica também no cantinho do nariz. Quando você perceber que sua esponjinha começar a ficar acumulada de um lado, pode virar do outro para poder ter um melhor acabamento também. O restinho que sobrou na esponjinha, aplicando também na minha pálpebra para criar um fundo, tá? Já que a minha olheira é um pouco acentuada.
Pele já praticamente pronta, BB Cream aplicado. E agora vamos pro próximo passo. Espera esse produto dar uma sentada na pele, secar um pouco na pele também. Alguns minutos depois... Nessa maquiagem eu não vou aplicar corretivo, até porque quando a gente é iniciante, a gente tem uma certa dificuldade em aplicar corretivo. Eu tive muita dificuldade no início. O meu corretivo sempre craquelava na área dos olhos, então eu não vou utilizar hoje. Eu vou fazer uma maquiagem leve, que dê pra você utilizar em várias ocasiões e que não vai o uso do corretivo. Então agora a gente vai pro contorno do nosso rosto, tá? Eu vou utilizar um contorno em pó, isso já vai ajudar selando parte da nossa pele. Vou utilizar um pincel assim, mais fechadinho, né? Fofinho, porém mais fechadinho, para auxiliar a gente no contorno exatamente onde a gente quer. Vou aplicar o meu contorno fazendo da pontinha da orelha até 2 ou 3 dedinhos para chegar na minha boca. Escolha aí um contorno que você goste. Se você não gostar muito de contorno, utilize um contorno mais levinho, para você não se assustar tanto. Eu já tô acostumada, eu já gosto bastante. Se você tiver a testa um pouquinho maior, você pode também aplicar nessa região aqui. E da mandíbula também. Aqui eu tenho bastante cabelo aqui, então eu praticamente não aplico aqui. Eu venho aplicando mais aqui em cima para dar um aspecto de testa um pouco menor. Novamente, topo da minha orelha em direção à minha boca, deixando 2 dedos. Não tem problema se um lado ficar mais marcado que o outro. A gente vem corrigindo isso, dando aquela esfumadinha. E esse é o nosso contorninho. Eu vou aplicar também um pouquinho aqui, ó, pra diminuir um pouquinho a papada. Fica a dica. A gente toma cuidado, é bem pouquinho, tá? E vem expulsando assim pra fora. Ok, agora a gente vai pro blush. Também vou utilizar um blush em pó, mas você pode utilizar um blush líquido, que também tem várias marcas diferentes que você pode estar utilizando. Você escolhe o que você mais gosta. E sim, gente, eu vou utilizar o mesmo pincel, porque esse pincel eu gosto muito, ele é muito versátil. Mas você pode utilizar outro pincel. Como é uma make para iniciante, a gente vai utilizar o mesmo pincel, que facilita muito. Vou pegar aqui na minha paletinha um blush rosadinho, com um pouquinho de brilho, e vou vir aplicando na minha maçã do rosto. Então vou dar um leve sorrisinho e vou vir aplicando assim, ó, em direção ao contorno. Se você pegar muito produto, tira um pouquinho do excesso, eu tiro no braço assim mesmo, e a gente vem aplicando, dando umas batidinhas assim, dando umas arrastadinhas em direção ao nosso contorno, para que os dois se unam. E do outro lado, a mesma coisa. Se você não gostar de blush também, pode aplicar menos ou não aplicar também. Você só vem selando a pele depois. Eu gosto do blush porque eu acho que ele dá um arzinho de saúde incrível. E aí, gente, eu vou pegar mais um pouquinho no pincel e vou aplicar assim, ó, bem no topinho, bem no meio do meu nariz, assim, ó. Porque eu acho também que ele dá um arzinho tão bonitinho, mas se você não gostar também, não precisa aplicar. Agora, gente, eu vou vir selando essa pele. Sim, chegou o momento. A gente vai pegar uma esponjinha seca, né? Aquela com o BB Cream eu usei a esponjinha úmida. E agora a gente vai usar uma esponjinha seca. Pode ver que o tamanho delas mudam de acordo se você molha ou deixa ela seca, tá? Úmida, ela aumenta de tamanho. Eu vou utilizar o meu pó banana da Ruby Rose, mas você pode utilizar qualquer outro pó que você tenha aí. Pode ser pó compacto ou solto, pode ser o pó solto da tonalidade da sua pele. Eu vou utilizar o banana, que ele é versátil e dá certo em diversos tons de pele, a maioria, aliás. Eu vou pegar ele assim, direto na minha tampinha, e vou vir aplicando primeiramente abaixo dos meus olhos. Se você tiver linhas de expressões marcadas abaixo dos olhos, tome cuidado para a base não acontecer isso, dela acumular. E você vem com a esponjinha de levinho e ajusta isso, ou com o próprio dedo mesmo. Então você vem aplicando embaixo dos olhos, no meio aqui da testa. Gente, não tem problema pegar na sobrancelha, nem pegar no teu contorno ou no blush, tá? Nariz, cantinho do nariz, queixo, desce aqui, ó. A gente fez aquele contorno também. Deixa
vem aplicando todo o rosto. Gente, eu só não vou aplicar na minha pálpebra, porque na minha pálpebra eu vou fazer outra coisa. Eu não vou selar ela com pó agora. Depois de aplicar em todo o rosto, que parecendo um fantasminha, eu vou pegar um pincel bem fofinho. Se você não tiver esse pincel, não se desespere. Pode ser um pincel um pouquinho menor, tá? Não tem problema nenhum. Um pincel grandão, ele facilita na hora de tirar. Então, a gente vai vir assim, ó, varrendo todo esse pó que a gente aplicou. Pronto, expulsei todo o pó do meu rosto, só que ele ficou com um aspecto de pó mesmo, aquele aspecto bem seco, mas ele ficou um pouco visível esse pó. O que a gente pode fazer? A gente pode usar uma bruma para dar um aspecto, um viço mais natural nessa pele, que não seja um aspecto de pó. A bruma, ela vai te ajudar na durabilidade maior da maquiagem, né? Eu vou borrifar em todo o meu rosto. E a gente vai esperar secar essa bruma do rosto pra gente poder vir com os outros processos. Vou vir agora preenchendo a minha sobrancelha com um lápis retrátil, que eu gosto bastante de preencher a sobrancelha com ele, mas se você não tiver um lápis retrátil, você pode utilizar um pincelzinho chanfrado, desse jeitinho aqui. O pincel chanfrado é esse que vem de quina, né? Ele é na diagonal, com sombra do tom da tua sobrancelha. Se você for loira, você vai utilizar um tom mais marronzinho. Se você tiver o cabelo preto como o meu, quando eu uso sombra, eu misturo a marrom com a preta. Se for ruiva, você vai usar uma sombra mais alaranjada. Mas hoje eu vou utilizar um lápis retrátil de sobrancelha próprio para sobrancelha. E ele é o tom universal, que é aquele marronzinho. Eu vou preencher só nas minhas falhinhas. No meu caso aqui, eu vou vir retinho assim, ó. Só preenchendo a falhazinha que eu tenho no arqueado. Depois de fazer isso, a gente vai pegar um pincel para vir penteando. Vou utilizar esse pincel aqui. A gente vem penteando a nossa sobrancelha, tá? Pro rumo que a gente quer. Sempre segue o desenho da tua sobrancelha para você não correr o risco de preencher demais ou preencher de menos. Gente, sobrancelha tem que ser preenchida com a mão bem leve para não ficar sobrecarregada. Se vocês perceberem, eu não preenchi o início, porque eu acho que o início tem que ter um aspecto de naturalidade. Bom, gente, agora vamos para a região dos olhos, né? Eu vou aplicar assim, ó. Aplicar não, só com o dedo mesmo, dar uma esfumada naquela base que a gente passou no início, porque ela pode ter acumulado nas nossas linhas, tá? Nas nossas linhas finas. Depois de fazer isso, eu vou pegar um pincel fofinho assim, tá? Bem pequeno mesmo. E vou pegar uma sombra marrom. Vou utilizar minha paleta aqui, qualquer sombra marrom que você tiver, tá? Pode até ser um contorno, não tem problema. E a gente vai vir aplicando no nosso côncavo, que é essa dobrinha que aparece no nosso olho. Com os olhos abertos, levanta bem a sobrancelha para você aplicar aqui, ó, bem no meinho mesmo, né? Bem na curvinha ali do olho. Tá vendo como já deu uma diferença? Aí, você vai subir um pouquinho até chegar bem próximo da sobrancelha, fazendo assim, ó. Movimentinhos assim, pra ela poder... Pra essa sombra poder se fundir mesmo, pra ela não ficar marcada. E no outro olho a gente vai fazer a mesma coisa. No início fica com um aspecto marcado. Depois a gente vai dando umas batidinhas assim, de levinho, até essa sombra se fundir toda. Se você ver que ainda tá um pouco carregado, você pode vir com o dedo e fazer a mesma função do pincel. Se você não tiver pincel também, não tem problema, você pode utilizar o dedo. Aí você vai sempre olhando para ver se os dois olhos estão ficando iguais, esse esfumado. Pronto, depois de aplicar essa sombra, a gente vai perceber que o olhar fica com um aspecto mais profundo, um olhar com mais profundidade. Bom, agora com aquele meu pincel chanfrado que eu mostrei pra vocês, que dá pra fazer a sobrancelha, eu vou pegar uma sombra preta e vou vir aplicando bem rente aos meus cílios.
E vou aplicar, gente, somente do meio pro final. Bem rente mesmo. Pode fechar os olhos pra visualizar melhor. E não tem problema nenhum se ficar um pouquinho tortinho. Depois a gente vai esfumar isso. Depois disso, com aquele outro pincel que a gente usou anteriormente, a gente vai fechar os olhos e com a sombrinha marrom novamente e dar uma esfregadinha em cima daquela sombra preta, para elas se fundirem também, a preta e a marrom. Não sei se vai dar pra ver, caiu um pouquinho de sombra preta aqui embaixo. Eu venho com aquele meu pincel grandão e só faço assim. Porque quando a pele tá bem preparada, quando cai sombra aqui de baixo, não tem problema, é só você expulsar com o pincel que ele sai facilmente. Gente, agora que vem um truque bem interessante. Com o seu dedo mindinho, você vai pegar uma sombra cintilante, uma sombra bem brilhosinha, e vai vir aplicando na sua pálpebra móvel, que é nessa parte de baixo. Aplica do meio pro início e depois o restinho você só vem arrastando pro final. No outro olho a mesma coisa, pega com outro dedinho. E aí a gente vai vir aplicando, não sei se tá dando pra ver, mas gente, é coisa básica. É só vir depositando mesmo e o restinho que sobrar você vem pro final. E vamos voltar com aquele mesmo pincelzinho, vamos pegar a mesma sombra cintilante e vir aplicando aqui, ó, bem rente à minha sobrancelha. E novamente eu vou pegar o pó e vou aplicar aqui, ó, nessa região aqui e subir. Vou até deixar um tempinho esse pó aqui. Vou pegar um lápis de olho simples, comum, e vou vir aplicando na minha linha d'água. Mas aí, eu não vou aplicar até o início do meu olho, vou aplicar mais ou menos do meio pro final. E aí, gente, vou vir descendo com esse lápis um pouquinho da minha linha d'água. No outro olho, a mesma coisa. Depois que a gente fez isso, pega novamente aquele pincel chanfradinho. Se você não tiver um pincel chanfradinho, pode ser com o dedo também, tá? Tá dando pra ver? É só você vir com o pincel, ó, tirando marcação mesmo. E a gente vem tirando o pó. E olha como esse olho já ficou bonito. Vou pegar um pincel fofinho assim, ó, menorzinho. E vou pegar uma outra sombrinha cintilante. E vou aplicar aqui no meu cantinho da lágrima. Gente, pegue um pincel fofinho, tá? Porque esse cantinho, ele costuma ser sensível mesmo. Então, pega um pincel bem fofinho. E agora a gente vai vir pro iluminador. Eu vou aplicar um iluminador com o dedo também, um iluminador rosado. Vou vir aplicando ele no meu nariz e na pontinha do meu nariz. Aí, gente, vou vir expulsando com o meu pincel grandão. Olha só como já fica lindo. E aí a gente vai vir com o iluminador também. Aqui, ó. Só... e levinho. Achou que aplicou demais? Vem com um pincel de blush, aquele mesmo que eu usei para blush e para contorno, e vem fazendo assim. Outro lado, a mesma coisa. Acha que aplicou muito? Vem com o pincel, que o pincel vai te ajudar a diminuir e também dar uma espalhadinha nesse iluminador. E aí vai de você usar um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa, gente, só o restinho que sobrou no dedo. E você acha que ficou muito? Você vem também com a esponjinha que você aplicou o pó, dá mais uma leve seladinha,
porque ele dá uma diminuída no aspecto. Agora é só finalizar, aplicar uma máscara de cílios e um batom e tá pronta a make. Eu vou hidratar meus lábios com o meu hidratante da Nivea. E vou vir com um batom nudezinho. Vou vir agora com a minha máscara de cílios e vou aplicar fazendo movimentos de zigue-zague e subindo. Com bastante cuidado para você não borrar na sombra. Se borrar, não se desespera. Espera secar, pega uma haste flexível e tira a manchinha que ficou. Nos cílios inferiores também vou aplicar, só para tirar o aspecto de pó. Enquanto ele seca, eu vou aplicar no outro olho. E a gente vai voltar lá pro outro e aplicar mais uma camadinha. Porque a gente não vai aplicar cílios nessa maquiagem, até porque é uma maquiagem para iniciante. Eu não sabia aplicar cílios. Demorei muito para aprender, inclusive. Gente, olha essa maquiagem. Prontíssima. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixar o seu like também, que ajuda muito. Eu deixo aqui o meu obrigada e até o próximo vídeo.